Chames TV entrevista hoje Cihan Harad. Onde que você imagina que esse conselho pode ser mais útil para os brasileiros que vivem no Líbano, especificamente? Pela minha convivência durante as eleições com a diáspora brasileira lá, eu pude perceber que eles têm problema com os documentos. Talvez por isso que o Líbano, o número dos cadastrados é pequeno. Pessoas que ainda não conseguiram registrar o casamento, ainda não registraram os filhos. Eles têm primeiro que organizar os documentos deles. E eu acho que eu deveria dar para eles primeiro a cidadania brasileira, para depois partir para a língua portuguesa, para a cultura brasileira. E eu não sei se porque no BK, onde eu vou tentar dar a maior assistência possível, e começando por esse cadastramento e a organização dos documentos brasileiros. Quais documentos especificamente os brasileiros necessitam mais? Renovação de passaporte, visto, isso daqui é uma demanda que é o ano inteiro. Quando você fala em 1 milhão de libaneses no Brasil, você imagina a demanda de visto que deve ter. E depois tem os brasileiros que deixaram filhos no Líbano, que deixaram esposa no Líbano também. Essa documentação exige um certo trabalho, porque como no Líbano, na ausência da lei do casamento civil, os casamentos no Líbano são apenas registrados no religioso. Então, até para a esposa, o cônjuge vir, se o marido está no Brasil, para visitar, precisa de um visto. E no caso de problemas familiares, o consulado está enfrentando problema porque para o governo brasileiro, esse casamento lá não tem legitimidade. Então esse é o maior problema hoje. E a outra reivindicação também que eu trouxe para essa conferência é pedir para que o consulado passe a ter uma função de cartório também. Porque hoje a lei brasileira exige que o brasileiro venha se casar aqui, registrar o casamento aqui no Brasil. E nem todos têm condições de vir até aqui para arcar com essa despesa. A sua área de atuação é enorme, ela abrange toda a Ásia, a Oceania e a África, Sim. Além do próprio Oriente Médio. Como que você pretende atuar para exercer sua função de conselheira nessas outras regiões? Como você pretende fazer? Sim. O regimento dessa lei exige 2 conferências por ano, uma no Itamaraty aqui no Brasil e uma em outro lugar do mundo, para todos os conselheiros. E a lei, porque o trabalho deve ser feito a nível do mundo inteiro. E além desses 2 encontros anuais, devemos ter encontro a cada 3 meses, encontros da região, regionais da região 4. Você ter hoje, pode ser via e-mail, então como o lugar mais próximo aos 4 conselheiros, você estuda em conjunto com esses outros conselheiros, porque também na conferência teve convidados especiais na área jurídica, ministros, deputados. Então você também tem uma assistência do governo brasileiro também nessa área. Como eu tenho que partir agora para o Oriente Médio, contactar as embaixadas do Oriente Médio, saber quais são os problemas, as reivindicações. Passar para a África é um trabalho que agora é um trabalho novo. Só o tempo, é a nossa experiência que vai a experiência também dos outros conselheiros. Tem conselheiros que já foram participar do Conselho de Cidadão anterior, que já tem um pouco de experiência também. Mas eu acredito que a maior concentração de brasileiros se encontra, se for no Oriente Médio, é no Líbano, e nessa região é no Japão também. Então o maior trabalho vai ser junto com os conselheiros do Japão. Certo. E voltando um pouquinho, conta para o nosso telespectador um pouco da sua história e por que você resolveu se candidatar a esse conselho. No Líbano, onde eu me encontro, o Vale do Bekaa não é que nem uma cidade grande. O Vale do Bekaa ainda são cidades pequenas, vivem em conjunto como se fosse uma grande família. Então, sem querer, você acaba convivendo com os problemas das pessoas no dia a dia.
E como o Líbano já passou por muitas guerras, é um país que tem uma infraestrutura mais fraca, não tem, é um país que está sempre numa situação política instável. A nossa região ela não tem muitas indústrias, não tem mercado para trabalho, não tem um seguro-saúde eficiente. Então a comunidade lá encontra problemas na área da saúde, da educação, encontra vários problemas. E ali, através dos contatos que você tem com os políticos da região, seja com o governador, com os deputados, com ministros, você acaba dando assistência a esses brasileiros através dos seus contatos com esses políticos locais. Então, como eu já tenho uma interlocução com os políticos locais, eu já estava usando esses contatos para servir a comunidade. Quando com essa lei agora em mãos, então nos favorece mais ainda para poder dar uma assistência ainda maior para a comunidade brasileira lá. Sirhan, como que os brasileiros que estão no exterior devem fazer para entrar em contato com o conselho em caso de necessidade? O escritório de atendimento vai ser na minha casa, porque eu já fiz muitas recepções para os brasileiros. Este ano, em junho, eu fiz uma festa junina para os brasileiros na minha casa. Assim que eu chegar, eu vou divulgar pela mídia, pela imprensa, pela TV, que eu estarei à disposição de todos os brasileiros, meus escritórios, minha casa, em tudo aquilo em que for necessário. Agora, o senhor fala em assistência para o Oriente Médio e para a África. Nós temos agora uma conferência daqui 3 meses. E nós temos que preparar o trabalho junto com os conselheiros do Japão, porque eles que são os titulares, responsáveis. Sirhan, o presidente Lula acabou de encerrar seu mandato. Mas, analisando um pouco, de onde você acha que surgiu nele essa iniciativa de criar um conselho como esse? Foi no discurso dele, na nossa posse, ele falou que durante essas viagens, com os encontros que ele teve com a diáspora brasileira, e vendo durante as visitas dele os problemas que a diáspora estava tendo, que ele teve a ideia de formar esse conselho. O que você espera da sua atuação, do seu trabalho como conselheira? Eu pude perceber um interesse muito grande, um comportamento muito sério do Itamaraty em relação a esse conselho. As reivindicações que nós trouxemos já são numa ata consolidada, já vão ser encaminhados, o que tiver que ir para a área jurídica já vai ser encaminhado para a Assembleia Legislativa e espero resultados positivos. Você tem uma grande experiência em relação ao Líbano. Como são vistos pelos libaneses os brasileiros que vivem lá? Nossa, você não imagina como ele é querido. E eu vejo mais bandeira do Brasil no Líbano do que eu vejo aqui em São Paulo. O brasileiro é querido também. Tem outra coisa, onde o brasileiro vai, ele leva esse caráter dele de sem preconceito, ele está de bem com todo mundo, ele é de paz, que nem o nosso hino nacional brasileiro fala paz no futuro, né? Então, esse sentimento de paz, está na identidade do brasileiro. Esse é o que ele leva para o fora, é assim que o mundo vê o brasileiro. Você falou sobre paz, sobre uma convivência pacífica. Você acha que essa é a contribuição do brasileiro para o mundo? Sim, com certeza. É o que o brasileiro tem para levar. É o maior exemplo que ele tem para dar. E você sabe, os libaneses que vieram para o Brasil, viveram um tempo aqui, voltaram para lá, você percebe que eles ficam diferentes do que aqueles que vieram sempre lá. Eles vão com outro espírito de união. De fato, o Brasil ele ensina isso para o estrangeiro. E nós temos um link Brasileiros no Mundo, onde as atas, as nossas reivindicações estarão sempre nesse site. Qualquer contato no mundo inteiro pode nos contactar com esse site. Nós teremos maior prazer em atender, em poder dar assistência à nossa diáspora brasileira no mundo.
Sirhan, muito obrigado pela essa entrevista. Boa sorte no seu trabalho. E eu espero que daqui a 2 anos, quando você estiver terminando esse mandato, você nos dê uma outra entrevista e que você tenha muitas histórias interessantes para nos contar. Chames TV entrevistou Sirhan Harat, conselheira titular do Conselho dos Representantes Brasileiros no Exterior para a região 4.